Então tá, bom dia, olá, ou boa tarde, ou boa noite, não se sabe. Bom A dia, gente bom nunca dia. sabe. O que Bom for, dia. que seja bom, né? A gente está iniciando então hoje mais um papo aqui com o Enneagrama. A ideia é de novo de compartilhar nossos conhecimentos, trocar experiência para quem também se interessar por essa ferramenta linda e apaixonante que é o Enneagrama. E hoje a gente quer falar sobre instintos, que é uma outra possível lente sobre o Enneagrama, além das personalidades, que a gente também vai falar em outros vídeos, né? Hoje a ideia é iniciar falando sobre os instintos e de que forma a gente percebe que isso impacta muito, 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 e às vezes até mais do que a personalidade no nosso dia a dia, né? Então, já para iniciar assim, uma introdução, existem 3 tipos de instintos, né? Que é o sexual, social e autopreservação. E a gente vai explicar um pouquinho para vocês e trocar uma ideia, e também quando a gente conversa, que a gente aprende sempre muito um com o outro, né? O que a gente percebe sobre os instintos e também talvez revelar o nosso instinto dominante, o nosso instinto reprimido, e como a própria personalidade começa a ficar diferenciada em função do instinto que está operando ali, né? Dominante, do instinto que está operando reprimido. Então, vamos só explicar, em geral, para o pessoal, assim, o que são esses instintos e o que é dominante, o que é reprimido, antes da gente, talvez, entrar na detalhação de cada um. Quem gostaria de dar uma breve, assim, explanação do que percebe que são esses instintos? Sim. Posso começar? Beleza? Bom, instinto para mim tem se mostrado, às vezes, até um pouco mais presente do que o tipo do Enneagrama. Em algumas atitudes minhas do dia a dia e algumas conversas, né? Então, o instinto, ele é uma parte totalmente automática da gente, né? Então, ele é uma coisa que a gente faz sem perceber que está fazendo, e ele está lá numa partezinha do cérebro, assim, que você nem pensou e você de empresa, que ele vem mostrado como às vezes alguns setores, algumas empresas, algumas áreas, elas atuam sem saber da forma que elas estão atuando, tá? De um drive muito automático, muito animal mesmo, sabe? Então é a nossa porção animal, é aquela parte que quer sobreviver, é aquela parte que quer se aproximar, é aquela parte que quer, né, caçar, é aquela parte que quer manter o grupo unido. Então, quando a gente faz isso sem conseguir pensar sobre isso, o instinto está operando. É muito automático, é muito visceral, vamos dizer assim, né? Então, para mim, hoje tem sido uma parte muito interessante de estudar, de conversar sobre isso, de aplicar isso em organização, de aplicar isso em empresa, de processo individual também, de mostrar para a pessoa como é que isso age dentro dela e como é que isso influencia a vida dela no dia a dia, né? Eu acho que o mais interessante mesmo que dá para dizer é que é a parte mais automática da gente, né? A gente faz sem sentir mesmo, assim. Acho que para mim é isso. É interessante. É como eu falei também, às vezes mais, tá operando mais do que a própria personalidade, né? Mais rápido, né? E eu acho que é legal a gente apontar por que a gente está começando, inclusive, pelos instintos, né? E não pelos perfis que a gente comentou ali logo na primeira reunião, porque, como o Felipe está falando, ele é muito automático e muitas vezes inconsciente, né? Porque eles dizem respeito à nossa sobrevivência. E todos nós trazemos esses drives funcionando o tempo todo. E é como se a gente não tivesse. Ele vem antes das emoções, né? Quando a gente viu, já foi. A gente está o tempo todo alimentando esses instintos. E ter consciência deles, da ordem, que é o que a gente vai falar aqui, traz aquele patamar da gente falar do autoconhecimento, né? Que aí a gente tem a possibilidade de mais
um lado de autoconhecimento realmente, e muito poderoso, né? Porque a gente veio falar que ele vem antes, assim. Então, acho que e como o Felipe falou, tem a ver com o nosso cérebro reptiliano, né? O nosso lado mais animal, e eu acho que é importante a gente entender como isso gera na gente, funciona, né? Posso falar um pouquinho, então? Complementando o que o Felipe e a Marta estão falando, colocando de uma forma um pouco mais literal, são 3 inteligências que nós temos, né? Uma inteligência mental, uma emocional e uma corporal. E a ordem como elas aparecem tem a ver mesmo com a ordem da formação do corpo humano. Se a gente for ver, as células fecundam, primeiro é corpo acontecendo, depois forma o coração e o sistema mental vem por último. Isso mostra também a ordem de força dos instintos. O corpo, ele é muito mais forte, muito mais presente na nossa vida. Então, as nossas atitudes, no geral, elas são dominadas pelos instintos, que é uma inteligência corporal. Depois vem o emocional, depois vem o mental. Dando um exemplo prático, quem já perdeu a cabeça alguma vez numa situação, né? Você tá, assim, de repente você ficou nervoso, estourou, brigou com alguém, tal, falou, e depois, primeiro vem aquela coisa corporal, o cara age, depois ele vai começar a sentir o que aconteceu, sentiu medo depois, ficou triste, e por último ele vai falar, eu não sei nem aonde eu estava com a cabeça. Aí que o mental vai começar a aparecer para tentar entender. E como o Felipe colocou, a questão, isso está em tudo. Né? Quando a gente fala de essa briga do corpo, essa luta que ele está sempre, é predominante na sociedade, né? Então, são empresas contra empresas, são pessoas contra pessoas, né? Então, isso é muito forte, é a parte mais animal mesmo, né? A parte mais visceral que a gente tem, e é a mais difícil de controlar, né? Ela é mais evidente, muito forte, mas é mais difícil de controlar. Por outro lado, quando a gente consegue fazer algum trabalho para equilibrar essas energias, o resultado é gigantesco. Né? Basicamente, e eu acho disso dos instintos. Complementando, o que me vem é que o quanto choques que isso dá nas relações, né, e saber sobre isso é bastante libertador, assim, né, saber essas diferenças e como elas atuam tão forte na gente, é muito libertador entender essas diferenças e os choques que isso geram, né, tanto nas relações pessoais, profissionais, enfim, em toda e qualquer relação, e o porquê que às vezes é tão gritante, né, os comportamentos, as ações mesmo entre as pessoas, né, e os instintos, eles regem de forma muito primitiva e tá ligado ao nosso medo, assim, né, um medo muito, muito primitivo de se sentir aniquilado caso isso não seja suprido, então realmente vai demandar muito da nossa energia, então é muito, muito legal conhecer. Muito, muito legal essa colocação das relações, porque o instinto está muito relacionado ao que a gente valoriza, né? Então, o nosso instinto dominante e o nosso instinto reprimido é aquilo que a gente não tem nem consciência, nem valoriza, não faz nem parte. Mas, às vezes, realmente, a gente está num relacionamento e temos instintos diferentes dominando a relação. O que eu valorizo para o meu parceiro não significa nada, às vezes, né? Então, a gente fica quebrando a cabeça no dia a dia, se estressando, né? Não entendendo o ponto de vista do outro, porque na verdade a gente está falando sobre perspectiva completamente diferente, né? Cada um valoriza uma coisa completamente diferente por causa do instinto que está operando dominante, né? Eu vou compartilhar uma tela aqui, só confirmem para mim se ela aparece aí. Sim. Apareceu? Então, acho que Apareceu. esse desenho ajuda bem a gente a introduzir o assunto, né? Que é o que a gente falou aqui, que o centro instintivo está operando aqui, né? Nessa região visceral do abdômen, das vísceras, né? Do animal, né? E a gente tem ele distorcido, né? Ou não distorcido, e a gente tem ele como sexual dominante, autopreservação dominante ou sexual dominante, né? E depois, nos outros vídeos, a gente vai entrar mais no centro emocional e no centro mental, porque daí a gente vai falar dos tipos, né? Dos enneatipos. Hoje a gente vai se concentrar mais aqui, né?
no centro instintivo. Então, acho que esse desenho ajuda a ter uma noção do que a gente está falando aqui. E daí, se a gente puder agora explicar para o pessoal o que é dominante, intermediário e reprimido. Eu botei uma imagem aqui de um bolo com, com níveis, assim. Amor, antes de falar, eu acho que só para contextualizar o que é o não distorcido, né? Porque quando a gente vem, a gente traz, todos nós trazemos é visceral, né? Esses instintos, e eles são para a sobrevivência. Então temos os três. E na verdade eles são úteis e é legal a gente aprender a usar quando necessário. Então, se eu preciso interagir no grupo, se eu preciso fazer um trabalho em grupo, então deixa eu trazer mais meu social. Se eu tiver numa relação, que legal, né? Eu trazer mais o sexual, um a um, ou enfim, pode ser de amizades, ou qualquer tipo de relação. Ao mesmo tempo que eu também preciso cuidar e saber, na medida ideal, cuidar da minha saúde, do meu sono, da minha alimentação, né? De alguma certa, de algum modo, conforto. Mas acontece que aqui, quando a gente vai falar deles distorcidos, que acontece na personalidade, né? E por que algum se tornou dominante, outro mais reprimido e de repente mais intermediário, né? Uhum. Perfeito. Só para contextualizar. Gostei do teu bolinho. Vale a pena, talvez, falar um pouco antes de falar desse dominante, intermediário e reprimido. A questão que foi levantada, assim, o instinto, na verdade, ele é tão forte que ele vai determinar o teu foco de atenção. Olhando essa figura até que a Monique colocou do corpo, a gente pode desenhar uma pirâmide mesmo. A base é o instinto. Ela é a mais forte, ela é a mais pesadona. E aí vai afunilando, aí vem a emocional lá no meio. E lá na ponta da pirâmide vai estar esse mental. Então, o que vai determinar para onde nós estamos olhando num relacionamento, na vida, ou seja, a forma como a gente se relaciona consigo mesmo, com a vida e com as pessoas, tem um impacto muito forte dos instintos, por ele ser a base de tudo isso. Então, ele determina o teu foco de atenção, para onde você está olhando. E aí, quando a gente entra no outro slide que a Mo colocou, do dominante, do intermediário e reprimido, ali está dizendo mais ou menos o quanto exagerado ele está quando é dominante. No intermediário é o que talvez esteja menos exagerado ou menos distorcido, que talvez funcione melhor. E no reprimido é quando realmente a gente não dá muita atenção para ele ficou meio de lado. E a gente vai descobrir que tanto o exagero lá em cima do dominante causam problemas na vida. E também aquele que a gente deixou de lado também vai causar problemas na vida. Então, o intermediário, ele está equilibrado, está saudável, né? Em geral, ele não está distorcido. O dominante e o reprimido são problemáticos na nossa vida, digamos assim, né? Um por exagero, que é o dominante, a gente usa ele demais, e o reprimido porque a gente não usa e não sabe usar, né? A gente é meio assim, não entende muito bem aquilo. Eu queria falar um pouquinho que eu vejo que é o foco que você dá na vida. Então, você tem um drive, né? É uma programação que ela já está rodando ali. E quando ele está dominante, é o foco que eu dou na minha vida. Então, eu dou muito mais importância para aquelas questões que estão pautadas naquele instinto, né? E aquilo ali norteia as decisões que eu tomo na minha vida irracionalmente até muitas vezes. Por quê? A gente está falando lá do primeiro cérebro, que é reptiliano, sistema límbico, emoção, e neocórtex, que você vai estar falando de um racional mais elaborado, né? Uma razão mais repensar, vamos dizer assim, né? Então, a hora que vem esse movimento que ele vem de baixo para cima no cérebro, a gente não está acostumado a pensar ele, a entender ele. Então, ele até existe um livro que eu acho bem legal, que chama-se Subliminar. Aí o autor ele coloca lá que em torno até de 90, 95% do cérebro a gente desconhece o quanto que o cérebro comanda as nossas atitudes. Então, o instinto é responsável por dizer várias coisas que a gente nem entende que a gente queria, né? Que a gente sente vontade ou fome ou quer fazer alguma atitude, mas a gente não sabe da onde vem isso. E aí isso aí está programado lá no instinto, lá naquele cérebro reptiliano. E até por isso que o Luciano fala, é muito mais pesado, né?
que o cérebro reptiliano, ele economiza energia, vamos dizer assim. Então, ele não precisa fazer força para pensar. Ele pensa muito mais rápido do que qualquer outro. Então, ele joga isso muito rápido. E você, me deu vontade de fazer alguma coisa, vou lá e faz. Não pensa, né? Depois que você pensa, muitas vezes. Só isso que eu queria lembrar uma coisinha, uma reflexão que eu conversando com uma moça, mas ela me falou, e eu achei bem bacana, em relação à forma como a sociedade vem se organizando ao longo dos anos. Ou seja, por muito tempo foi valorizado o quê? A inteligência racional, o QI. O QI era mais forte, mesmo sendo o mais fraco, o que menos causa impacto na gente, era o mais valorizado. E por anos foi isso. Aí, recentemente, começou a aparecer o quê? Inteligência emocional. Olha, não basta você saber fazer conta, aprender, raciocinar. Você vai ter que aprender a se relacionar com as pessoas, se conectar com alguém, saber pedir desculpa, pedir perdão, né? Se importar com o outro. E o que ficou de lado ainda, que ainda não entrou na sociedade? Essa inteligência, uma compreensão dessa inteligência corporal instintiva. Olha como a gente inverteu essa pirâmide, né? A gente veio começando por cima, e agora que nós estamos começando a discutir isso, olha, e justamente a área que mais causa impacto, a área que mais causa problema, e a área que mais também causa soluções, porque ela é forte demais, ela é impactante na vida. Então é legal perceber que a sociedade agora, de uma forma geral, começou a olhar para essa inteligência corporal. Muito, muito interessante. Fala, Rê. Não, muito bom isso que o Lu falou, que o Fê falou. E é legal falar dessa ordem, né, também, que não é uma ordem assim, primeiro, segundo e terceiro certinha, né? A gente usa muito o termo que ela é analógica. A gente pode ter o dominante de 0 a 10 ser 7, ser 8, né, e roubar realmente quase toda a nossa energia. E o intermediário, né, ser mais perto do dominante ou ser mais perto do reprimido e ter o reprimido, né, muito lá embaixo ou ter isso mais equalizado, né? Então, essa ordem a gente vai descobrindo só precisa ter muita autoobservação e como o Lu falou, né, e o Fê que tá ligado a esse cérebro reptiliano e como é muito rápido a atuação e chega a ser bizarro, né, o quanto realmente de atenção a gente acha que dá pro racional e aí tenta controlar algo que tá vindo simplesmente totalmente no impulso, né, e agindo através desse impulso e depois vem aqui, racionaliza tudo, justifica e acha que tá no controle de tudo e não entende o básico, né, da onde está saindo essa energia, porque o instinto, ele é a usina, é da onde a gente tira energia, né, para fazer as ações que a gente que está aqui, né, que deve ser conectado com o coração e que ter um racional em cima disso, né. Então, compreender realmente essa energia e para onde é a nossa tendência de impulsionar ela é muito importante, senão depois a gente só racionaliza em cima disso, para ficar se justificando e deixando tudo ok, né, só que não. Então, muito, muito, muito legal tudo isso, né. Acho que é legal a gente falar também assim, por que um é dominante, por que o outro é reprimido? O que causa um ser dominante e outro reprimido, né? Esses dias eu escutei uma pessoa falando assim que, na verdade, o reprimido é aquela área da vida que a gente mais tem vontade, né? Aquilo que a gente mais lá no íntimo gostaria de desenvolver e de fazer e de atender, né? Só que é tanta vontade e a gente ficou tão sem saber como sem saber usar aquela área da vida que a gente reprime, né? E o dominante tem a ver também com uma ferida, né? Uma ferida de infância, uma dor de infância que a Marta sabe falar bem sobre isso. Não, o que eu enxergo assim, eu acho que os instintos, eles falam muito sobre algumas dimensões, né, que a gente pode falar psicológica, enfim, espiritual, mas falando da psicológica, o que eu entendo de dominante e de reprimido é que, assim, de alguma maneira faltou isso, assim, quando o bebê se a gente falar da parte psicológica, né, tá se desenvolvendo. E aí, à medida que a gente vai crescendo e se construindo, e todas essas outras influências familiares e tudo mais, a gente pode compensar pelo excesso, então eu vou fazer muito daquilo que me faltou,
Ou muitas vezes eu vou deixar de lado essa área porque causou uma dor tão, uma ferida ali tão, né, dolorida, que eu posso desistir dessa área, de acessar mais e mais isso. E por isso que quando a gente está se trabalhando, é uma eterna busca para sair da zona de conforto e trazer isso, porque foi uma ferida ali atrás, né? Então eu enxergo nisso, e a gente pode, quando a gente for falar de conservação, do autopreservação, do sexual ou do social, a gente vai falar, de repente, que a gente já pode entrar nisso, ou a gente... Vamos falar já, né? O que é? Tá. Vamos começar com qual? O que vocês querem falar? Social. Estamos aqui no social. Vamos falar um pouco sobre social, de repente. O que é esse instinto, né? Quando que ele tá... Como é que ele se apresenta quando ele é dominante, como ele se apresenta quando é reprimido. Temos Até... o Felipe que tem um Então, instinto social aí Até porque daí já fica a dica para quem estiver ouvindo e escutando esse vídeo, já vai se identificando, ó, isso aqui é forte em mim, ou isso aqui é muito fraco em mim, né? Ou isso aqui é intermediário, saudável. então deixa eu falar que social dominante aqui é forte, hein? Então, eu estava numa dinâmica uma certa vez e me perguntaram assim, o que teu social influencia na tua vida? Eu falei, nada, nem sabia, né? Não tinha consciência do que era o social, né? Ah, o que teu social provoca de ruim em você? Eu falei, não sei, tenho nem ideia, né? Então, o social, o instinto social, ele dominante na pessoa, ele vai provocar muita necessidade de fazer políticas, né? O pessoal fala, ah, o social ele é sociável. Não, o social não é sociável, tá? Não é que ele gosta de estar no grupo. Alguns tipos vão gostar mais. Ele não é uma pessoa que vai sair conversando, quem sabe, ele é um pouco mais do que os outros, ele vai conversar um pouco mais, ele vai estar mais presente no círculo, mas qual que é o real interesse lá por trás disso? É uma ordem política e uma ordem de que o grupo funcione bem. Então ele quer fazer alinhamentos para que o grupo ele consiga estar funcionando da melhor forma possível, né? E ele se sente com a vontade de liderar esse grupo. E aí vão entrar diversas formas de querer liderar esse grupo, porque vai depender de como é que é a história dele, história de vida, o tipo do enneagrama, né? E eu acredito muito, dentro do que a gente estava falando de como é que surgem os instintos, né? A Marta falou bem legal dessa parte, eu acredito até que dá para colocar como trauma, né, Marta? Às vezes, então, esse trauma, o social, ele é gerado por um trauma de pai. Então, da visão que eu tenho, né? O meu pai, eu não achei que meu pai me levou o suficiente às vezes, ou eu não senti ele presente, ou não. Então, o dominante eu acredito que seria o pai, a relação com o pai. Então, esse pai que eu não senti ele me levando para o mundo, quem sabe, ou eu não senti essa relação com ele. Então, o meu social, ele fica... E aí eu tenho uma ansiedade social. Então, muitas vezes até eu queria colocar que quando o instinto é dominante, as pessoas pensam, ah, você flui muito bem nisso. Não, às vezes você fica ansioso com aquilo, né? Então é uma energia muito grande que vem naquele momento que o social precisa agir. E é isso no sexual, isso na autopreservação também. Então surgem os momentos de falar, ou surgem os momentos, a energia, e a gente fala o fogo, né, fica tão grande ali dentro que a pessoa ela tem aquela... Parece que ela tem que fazer aquilo, porque ninguém mais sabe fazer aquilo. Então, se for para liderar um grupo, quem sabe, for aglutinar pessoas, conversar, parece que quem tem vai ter vontade de querer fazer isso na frente. Eu gosto muito da imagem do cardume, né? Os peixinhos todos nadando juntos, olha, ai, que delícia, né? Que coisa linda. Tá bom, gente? Sim. E quando ele estava falando do pai, né? Porque se a gente olhar o arquétipo do pai, é aquele que leva para o mundo, né? Aquele que vai falar, vai, empurra a bicicleta e vai. E por isso que a gente está falando desse social, de começar a fazer o grupo, né? De começar nas relações. E acho que é importante a gente falar que tem uma forma mais pura, que é isso, né? Tem aquela coisa da coletividade, de estar disponível para o próximo, de fazer algo, que ele estava falando até da política, em termos de gerar um benefício.
mas também temos as sombras de cada instinto, né? Que quando em excesso ou reprimido, aí que podem causar alguns desequilíbrios. Que a gente pode falar, por exemplo, essa necessidade, às vezes, do poder, da imagem, né? Se a gente falar de uma sombra aí, de um dominante muito forte. Por isso que é legal estar atento, o que está motivando e, enfim, eu acho que... O que eu vejo de sofrimento também, quem tem social dominante, é uma necessidade de estar sempre participando e de estar sempre em 1000 grupos. A pessoa, não é o meu caso, assim, para mim, eu enxergo meu social no intermediário, assim, mas eu observo, né, enfim, nos trabalhos, que é uma necessidade de quase que um sofrimento de estar participando de tudo, e isso tira a presença, porque o dominante sempre é onde a gente perde presença, né? A gente se atrapalha todo porque cansa demais, é exagero, né? Tu ia falar, eu acho que alguma coisa. A gente já vai falar do reprimido também, ou já fala do... Tá. É bem curioso, porque ouvindo o Felipe falar, né, que o social dele é dominante e para mim é reprimido. Daí eu, nossa, eu não tenho nada disso. Nossa, também gera um sofrimento, né? Inclusive estar fazendo esse tipo de coisa gera um sofrimento, né? De estar em grupo, a mesma ansiedade que se tem, né? No Fê, como ele disse, de participar do grupo também gera em quem tem aquilo reprimido e estar dentro, né? De grupo. Aquela sensação, eu me sinto perdida muitas vezes, assim, de estar num grupo, de não saber como funciona. É exatamente o contrário, né? O dominante, eu sinto que já tem uma expertise de saber, de entender quem é que manda, quem é que direciona, quem é que faz a coisa funcionar ali no grupo. Eu, como reprimido, eu não entendo nada, eu chego e fico no cantinho e vou, né, enfim, não tenho mesmo essa expertise e me sinto perdida, muitas vezes em situações de grupo, e me suga muita energia, tem que fazer um esforço bastante consciente para participar, para estar, para saber, né, porque isso tem um propósito maior. E uma grande sombra de ter o instinto reprimido é não acreditar naquilo, né? Que é a questão eu não acredito em nada que seja, né, social, de grupo, não, isso não funciona, não vai para frente, não vai ser legal, não. E aí, como eu tenho o sexual dominante, é só 1 a 1, é cada um por si, se resolve, né, vai 1 a 1, que daí 1 a 1 vai contaminando todos, né, e não tem essa coisa do grupo, e é algo que eu tenho já há algum tempo trabalhado bastante, assim, né, conscientemente para me expor, para me colocar em situações de grupo, como eu estou fazendo agora, com a ajuda dos meus queridos amigos, e outras coisas, né, para poder, e sempre conectado, tem que estar conectado a algo maior, para que a gente consiga sair, porque é muito desconfortável. Quando aquela energia é tão reprimida, é muito desconfortável você colocar energia ali. E provavelmente depois que você faz isso, você vai ter que compensar, né, talvez no instinto intermediário ali, dar um tempinho para você recarregar aquela energia que você colocou, né, conscientemente naquele instinto. Bem legal. Rê, só até uma questão, acho que dentro do que a Mo falou um pouco lá atrás, quando você se desafia, trabalha com grupos, qual é a tua sensação depois de terminar? Assim, eu sei que você precisa se carregar depois, mas você sai com uma coisa de vitória, de sensação de plenitude, uma sensação de como é que é esse logo após, assim? Eu compartilhei isso com o Felipe até, assim, essa semana. Quando eu faço em grupo físico, né, com pessoas, eu acho que para mim flui mais fácil. É melhor, eu me sinto assim, recarregada, feliz, plena. Porque eu acho que, de alguma forma, o meu sexual também tá ali sendo nutrido porque eu tô me conectando com as pessoas. Sim, Quando é assim, mídia social, tá aqui, e depois em rede social, que para mim é o ápice, né, acho que do instinto social,
Eu me sinto perdida. A sensação é assim, parece que as minhas partes estão voando assim, ó, para todos os lados. E a ansiedade parece que tá acontecendo alguma coisa e não tá acontecendo nada, sabe? É essa sensação de estar quase fragmentado, sabe? Daí eu tenho que ficar falando comigo, não, tá tudo bem, tá, né? Só respira aí que vai ficar tudo bem. Então é assim que eu me sinto, é bem desconfortável. É interessante você ter falado isso. Eu também, na primeira reunião, né, a gente vai começar a se expor um pouquinho, mas na primeira reunião, e essa parte eu também acredito que eu seja social reprimido, e eu não compartilhei, eu só compartilhei acho que foi do Felipe, né, que ele tinha publicado, eu fui lá e compartilhei, mas passei o dia inteiro falar, compartilha ou não compartilha, compartilha ou não compartilha, até a hora que eu falei, Marta, você tá trabalhando, você não vai? Aí eu compartilhei, mas ainda assim eu não escrevi o meu post sobre isso, é um desafio realmente, é um desconforto que é muito forte, né, interessante. Uhum. E já eu, dando um relato aqui também, como tem o social intermediário, que eu julgo assim, intermediário, é uma coisa de se sentir confortável, à vontade no grupo, mas não esse anseio por estar no grupo, que nem o dominante, e também não o desconforto do reprimido, né? Mas o que eu vejo, por exemplo, eu gosto muito de estar em grupo, adoro, me sinto à vontade, mas muitas vezes quando eu estou num grupo presencial, por exemplo, o que eu sinto é que vai puxar o meu autopreservação dominante. Então, eu estou no grupo, só que eu preciso o tempo inteiro sair do grupo, me recolher, ficar sozinha, tirar uns minutos só para mim. Então, eu estou no grupo, mas o dominante ainda grita mais alto, né? Que é esse silêncio, esse recolhimento. Às vezes não fico, eu vou com facilidade nos grupos, converso, me sinto à vontade, porque ele é intermediário para mim, mas às vezes eu não fico até o final do grupo, eu saio antes, porque eu preciso ir para casa, sabe? Porque eu preciso estar sozinha, eu preciso me reabastecer no dominante. Daí, não sei se o Lu quer falar mais alguma coisa do social, depois a gente pode falar talvez da autopreservação. Acho que só ia falar um pouco, talvez, das bênçãos de ter um instinto social saudável, né? Como é bacana, né? Porque o social, ele fala de um interesse coletivo, ele não vê uma pessoa, ele vê todo mundo. Então, assim, a gente olha para o mundo hoje, o que está faltando? Alguém que olhe por todo mundo, que perceba que todos são importantes, que todos merecem ser amados e nutridos de alguma forma, né? E a gente percebe que nessa briga do sexual, que quer estar preocupado com uma única pessoa, ou do autopreservação, que está só preocupado com ele, e estamos guerreando, e o social está lá. Muitas vezes, quando aparece distorcido, né? No movimento, se pega um congresso nacional, quem está brigando por poder é um social, mas muitas vezes é um social distorcido. Eles querem poder, simplesmente pelo poder em si. Aí você pega uma Madre Teresa de Calcutá, que usou o social a serviço das pessoas, ou seja, eu quero mudar o mundo, porque as pessoas são importantes. Né? E a gente vê muitas vezes o trabalho de algumas pessoas que vão lá, pegam um sopão, vai lá na praça, leva para as pessoas, de reconhecer que cada ser humano é importante. E o quanto isso é importante para o mundo hoje. Cuidar do planeta como um todo, cuidar de onde a gente mora, cuidar das pessoas que estão envolvidas, onde todos são importantes, a natureza, os animais, nós também, é uma coisa que o social traz essa consciência para a gente. Ele mostra para a gente isso. E quanto isso ficou apagado na sociedade, por ser uma sociedade talvez muito focada no eu, né? Eu preciso, eu, e o nós, né? O nós não estava aparecendo, né? Então, vale a pena lembrar o quanto é importante a gente desenvolver isso, né, gente? Muito bom. E como é que é a ordem do teu social mesmo? Que tu não revelou? O meu social é intermediário. Então, assim, é bem parecido com o que você descreveu. Eu, quando estou no grupo, eu consigo estar no grupo. Tem que pôr um pouco de energia ali, mas é normal, não chega a ser assim, eu não tenho aquela, eu preciso estar no grupo. Não tenho essa. Mas eu consigo fazer um pouco de leitura política de quem está dominando, quem está controlando, porque ele funciona. Que a função é essa. Quando a gente fala intermediário, ele funciona do jeito que tem que funcionar. Sem exagero e sem falta. Ou seja, do jeito que eu preciso usar o social, agora eu consigo usar. Não vai usar? Também não me faz falta. Eu fico, como se fosse uma dieta, né? Aí eu como aquilo lá, beleza, mas também se eu ficar sem comer meses, não vai doer em mim. Agora, quando a pessoa tem dominante, lembrar, isso é um vício.
Ele é forte, é viciante. Então, assim, eu quero e preciso de mais, e de mais, e de mais, e de mais. E, assim, não, é como se tivesse um buraco de social. Eu preciso estar envolvido em coisas coletivas, né, o tempo todo. E quando é na falta, né, a gente olha aquela coisa assim, cara, não quero nem mexer com isso. Se possível, eu fujo disso. Eu fujo de momentos coletivos, né? Então, quando a gente percebe essas dinâmicas, né, o impacto que isso causa no nosso trabalho, no nosso relacionamento, na nossa própria vida, é muito bom para começar a equilibrar, né? Equilibrar. Pô, se o meu tá meio fraquinho aqui, se eu tenho dificuldade, vou me desafiar em entrar em grupos como a Rê tá fazendo, né? Se o meu é muito forte, fica exagerando. Cara, eu vou tentar não ficar tão dependente desse grupo, né? Mas, assim, eu começar a diminuir um pouco essa energia para equilibrar, para tirar essa distorção. Basicamente é isso, da minha parte. E isso serve para todos, né? Vamos falar mais dos dois ainda, que ainda faltam. Então, autopreservação ou conservação também, né? Tem essas nomenclaturas. O que é esse instinto, né? Uma ansiedade, uma necessidade, uma vontade extrema de se preservar, né? De cuidar de si, de proteger a vida, né? Então, toda essa esfera, essa área da vida que está preocupada com alimentação, com o sono, com a saúde. E eu acho que é bem interessante dizer assim, não é que nem o sexual dominante que quer a saúde, que quer o corpo pela estética, né? Pela imagem, pelo impacto que aquilo vai causar. O autopreservação é um anseio de estar mal, do corpo estar mal, né? Do corpo passar mal, assim. Então quando ele é dominante, no meu caso, por exemplo, isso vem de uma forma muitas vezes exagerada. É um excesso de cuidado, um excesso de segurança, um excesso de preservação, que às vezes acaba deixando a pessoa muito correndo pouco risco, se atrevendo pouco, muito ansiosa em torno de questões de sobrevivência mesmo, né? Comida, sono, dinheiro, o que mais? E daí o reprimido, o inverso, né? Um total descaso, né? Consigo. Eu tenho reprimido, e eu vou falar um pouquinho do que é o autopreservação reprimido, essa falta de cuidado com a preservação da minha própria vida, em vários aspectos. É aquela coisa de andar descalço, tomar chuva, não se preocupar muito com o dinheiro, não tira, né? Acha que é fácil conseguir, acha que se perder, perdeu. Então, assim, uma dificuldade em seguir regras, uma dificuldade em seguir rotinas, em ter um dia a dia. Mas, assim, ou seja, a dificuldade de conservar, de acumular, de manter as coisas, a sobrevivência é garantida, né? Então, isso causou vários problemas, né? E eu fui perceber isso recentemente, né, na minha vida, o quanto eu não acumulava as coisas, né? O que eu ganhava vai, e o quanto eu não cuidava de mim, né? Atividade física, alimentação, assim, tem um certo descaso, né? É um certo desrespeito pela vida, pela própria sobrevivência de uma certa forma. E vai chegar uma hora que isso vai fazer falta. A hora que você começa a falar, eu agi com tanto descaso nessa área da minha vida que hoje é a área que mais está exigindo de mim. Agora sim, eu preciso estar. Agora não, é que agora caiu a ficha, né? Mas eu preciso acumular, eu preciso ser mais pé no chão, eu preciso ter mais constância nas coisas que eu faço, né? Então, assim, e está doendo muito sentir o quanto eu deixei de lado essa área da minha vida. Eu estou sentindo na pele mesmo que agora a minha sobrevivência de alguma forma está ameaçada de fato, né? No sentido financeiro, no sentido de estruturação, de estar tudo em ordem, né? Basicamente, acho que o Felipe também tem um AP aí, autopreservação, pode dizer um pouco mais do que é ter o autopreservação reprimido, né? O autopreservação reprimido, bem em alguns trabalhos aí, faz um tempinho já entendendo o que é isso, e o rombo que causa na vida da gente, né? Principalmente da questão financeira, porque um social dominante com autopreservação reprimida, ele não precisa ganhar dinheiro. Ele fala, não, é só salvar a sociedade e pronto. É meio que o mártir da causa, né? Ele quer resolver o planeta, né? Mas não precisa ganhar dinheiro por isso. Então, entender como isso funciona e os prejuízos que traz é muito interessante. E aí eu vou trazer um lado assim que é um pouco diferente do que a gente vê, mas eu acabei entendendo isso e achei muito interessante. Então, o autopreservação reprimido,
mãe, né? Então, autopreservação é mãe, né? Então, seria uma dor muito grande com a mãe. Essa dor tão grande, você chegou a reprimir isso, e você não quer nem olhar. E o legal é que dá raiva quando o teu instinto é reprimido, você vê os outros fazendo. Então, eu olhava pessoas fazendo situações que eram de autopreservação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa estava preocupada em comprar um sofá para casa, né? Então eu falava, para que comprar um sofá para casa? Não precisa arrumar a casa. Para que gastar dinheiro pintando parede, reformando? Então, não precisa isso. Vamos gastar dinheiro em outras coisas. Então, esse autopreservação reprimido, ele me deu noção da falta de mãe. E aí, para mim, mãe não é só a mãe. Lógico que a minha mãe lá, a gente tem algumas coisas que a gente tem que trabalhar e sempre vai ter que resolver. Minha mãe que me gerou. Mas a gente tem uma relação com a mãe maior, que é a mãe natureza, a mãe terra, todas as mães, os arquétipos de mãe que existem, né? Então, quando a gente conecta com esse arquétipo de mãe, a gente está conectando com a abundância. A gente está conectando com esse poder gerador da vida, né? Então, todas essas mães que são representadas, elas representam a terra. E a terra é abundante. Então, quando eu conecto nisso, quando eu conecto nesse poder de geração da terra, eu estou conectando nesse fluxo de abundância. E muitas vezes isso me doeu muito de entender que eu renegava essa abundância que vinha da terra, essa abundância que já existe no arquétipo da mãe. E aí é reverenciar o feminino mesmo, né? E aí a gente tem a Rê, a gente tem várias pessoas aí que podem falar bastante sobre isso. Mas o que eu entendi realmente quando o seu autopreservação é reprimido, você sente uma dor nessa relação mãe desse arquétipo maior. Então isso eu achei bem interessante e quem tiver interesse procura mais, dá uma olhadinha, quem for assistir o vídeo depois, né? Que muitas vezes a gente reclama de dinheiro e aí tá uma bela solução para resolver o dinheiro na vida, tá bom, gente? Isso eu adorei, Felipe. Porque o que eu enxergo mesmo do autopreservação dominante é essa gratidão pela vida e pelo, né, no sentido mais puro, vamos dizer, e pelo autocuidado e olhar todo esse lado, dar valor e suprir isso, né? E aí quando a gente é reprimido é como se a nossa vida não tivesse importância. Então, enfim, tô com vontade no banheiro, não, daqui 3 horas eu vou, eu tô com sede, não, esqueço de beber água. Então, esse processo da gente realmente olhar o tempo todo, né? Achei bem bonito, Felipe, porque é a questão da abundância e tudo vem, né? A partir daí que a gente se cuida, mas é um se cuidar consciente, não entrar na ansiedade o tempo todo de minha vida está em risco, não, eu preciso estar aqui cuidando, preciso ter um monte de... Não necessariamente, não é isso, né? É um acreditar que é um cuidar pela gratidão, é um cuidar porque é muito importante, é um cuidar, buscar fazer atividade física porque isso vai dar energia, é buscar, e não só porque eu tô doente o tempo todo assim, né? Então isso é muito rico. Ai, muito lindo, que lindo, Fê, tudo que você disse, muito bonito ouvir. E eu tenho o autopreservação no intermediário e é muito legal, assim, te ouvir falar com essa relação do feminino, com a mãe. E é uma coisa que eu costumo dizer no arquétipo da mãe e nos trabalhos, né, que eu faço de sagrado feminino, né, de resgatar justamente essa consciência. Eu costumo dizer que, assim, aos olhos, né, de uma consciência maior de Deus, do que gerou a vida, não existe nenhuma vida que seja mais importante do que a outra, né? E quando o autopreservação tem a ver, né, com isso, cuida da tua vida, porque ela é tão importante quanto, não faz diferença. Você é uma parte do todo se experimentando. Então, não faz muito sentido você não cuidar de si e cuidar de outros, porque é a mesma, né? É uma parte do todo, e o que você faz a si, você está fazendo a outro, o que faz a outro está fazendo a si. Então, a gente acha que se torna melhor, muitas vezes, de se prejudicar para ajudar o outro, mas se eu for para um terceiro patamar, né, não faz nenhum sentido isso. É a mesma coisa, se eu me prejudicar com isso, né? Então, acho que o autopreservação ali tem a ver com isso. Cuida do teu tesouro, que é a tua vida, né? Cuidar de si,
receber o que te foi dado e é reconhecer o que te foi dado. E aí a gente vai para uma, né, até a constelação traz muito isso, que se desconectar dessa força e é exigir, às vezes exigir mais do que pôde, né, lhe ser dado e ficar nessa criança que está exigindo mais e mais e mais. E é quando a gente aceita tudo que foi dado e sente, né, suficiente com isso e disse, eu vou fazer algo com isso que me foi dado, com a vida, né? E cuidar de si mesmo, e olhar e nutrir as próprias necessidades. É você agir no papel de mãe com você mesmo, né? Perceber, olha, eu tô com sono agora, eu tô com fome, eu tenho isso aqui, tem as minhas próprias necessidades, eu dar conta delas, para mim é uma questão de estar com autopreservação, assim, me parece, né? Em equilíbrio. E é isso, assim, né? Cuidar desse tesouro que é a nossa própria vida. Maravilha. Então, a autopreservação, quando utilizado em equilíbrio e saudável, ele nos permite esse cuidado e também tem a ver com organização, com sistematização de processos, né? Com essa capacidade de organizar, de gerenciar, né, a vida, né? Isso também aparece no trabalho, né? Às vezes até nessa capacidade de, né? E quando ele está exagerado, tem que soltar um pouco esse controle, né? Tem que soltar, arriscar, né? Porque senão também é um exagero pelo cuidado pela vida que não te deixa viver, né? Não te deixa de fato viver, porque tu tá totalmente tomado pela ansiedade, né? De que alguma coisa pode te ameaçar e que alguma coisa pode te prejudicar, né? Vamos para o sexual, então? Quem tem sexual dominante quer começar explicando o que é essa energia sexual? O que é essa energia sexual? Eu tenho ela dominante, né? Primeiro eu vou falar do lado bom dela. É uma energia vital, ela dá força para a gente fazer as coisas. É uma energia de criação e de destruição ao mesmo tempo. Eu gosto de associar muito a energia sexual à energia do fogo, né? Que transforma as coisas, cria e vai. Então, quem tem energia sexual mais forte costuma ter um pouco mais de criatividade, um pouco mais de energia para fazer as coisas, um pouco mais de foco. Quando pega o negócio para fazer, ele bota foco, vai fazer acontecer. É mais briguento, muitas vezes, e muitas vezes muito irracional, muito impulsivo, né? Uma pessoa que vai, muitas vezes, já foi e falou, não deveria ter falado, foi lá, bateu, entendeu? Porque é uma energia que vai para frente, né? Mais atrevido, né? Obviamente atrevida, né? E nos relacionamentos, muitas vezes, é ciumento, é possessivo. A energia sexual é a que fala, isso é meu, você é meu, né? E ele quer ser dono da pessoa, né? Essa é a energia sexual. E quando ela é forte, exagerada, causa problemas, né? Vai ter mais briga, vai ter mais ciúmes, vai ter mais destruição, muitas vezes. Né? E no lado bom, assim, vai criar mais, vai fazer as coisas acontecer, vai dar vida, vai ter tesão pelas coisas que estão acontecendo. Né? Só que lembrando, como a gente conversou das três energias, né? Enquanto o social tem uma falta de pertencer, uma necessidade de pertencer ao grupo, não faz falta não estar no grupo, e no autopreservação é uma falta de si mesmo, uma falta de cuidar de si mesmo, o sexual é uma falta do outro. Então a gente é carente de outra pessoa, de ter uma conexão. Eu quero e preciso de uma conexão com alguém para me sentir completo. Né? Então, assim, é um vício, né? Então, assim, a gente acaba pautando quem tem sexual, ele entra num lugar assim, ele fica procurando uma única pessoa que seja, onde ele cria uma conexão. Eu gosto daquele exemplo no dominante. É legal a gente perceber, assim, dando um exemplo para comparar os três, quando a gente vai numa festa, por exemplo, de um casamento que você não conhece muita gente, o sexual, ele fala assim, mas se tiver uma pessoa que eu conheço, tá ótimo, porque aí eu vou ficar conversando com ela, vou me conectar ali, tá beleza. Né? O autopreservação tá dizendo, a festa vai ser boa, vai ser um lugar bacana, vai olhar mais para questões do espaço, do conforto, da alimentação. E o social, cara, ele entra, não, beleza, é um grupo, eu vou me enturmar, ele já olha qual grupinho vai ser mais bacana para eu pertencer, ele entra, quando vê, o social tá lá. Mas o sexual não, é aquela coisa um a um. Né? E a gente passa a vida buscando essas conexões. Né? E quando não acontece, dói. E quando você tem uma conexão e por algum motivo você começa a achar que ela não está rolando mais, dá um desespero, dá ansiedade, eu estou perdendo a conexão com aquela pessoa. Né? Então, assim, eu estou te mostrando como é que isso funciona, né? Sobre os relacionamentos.
E na vida prática, eu lembro assim, é muito mais fácil para mim criar, ter ideias, do que executar ou preservar e construir. Então vem muita ideia, trocentas ideias, mas põe na prática isso aí, né? Cria a base que a autopreservação faz muito bem, estrutura isso. É mais difícil para mim, né? Realiza isso, é mais difícil, mas a parte de criação vem muito, né? Por conta do sexual. Que legal, Lu, muito bom tudo que você falou. Eu também sou sexual dominante e é muita energia, né? É muito impulsividade, intensidade, eu diria assim, mais do que tudo. É tudo muito, muito intenso, né? Na conexão com o outro, e daí por isso também a intensidade é tanta e aí a sensibilidade é no mesmo grau dessa intensidade, né? E quando não está intenso, parece que não tá conectado, e às vezes não é que não está conectado, não precisa tanta intensidade assim, né? E assim para tudo, é a intensidade de se é a coisa da fusão, né? De se fundir com duas energias que se fundem para formar uma outra maior. E aí, assim, me fundo com o trabalho, me fundo com as músicas que eu ouço, me fundo, vai se fundindo e vai surgindo outras coisas, assim. É um se dissolver também, se dissolve no que está fazendo e aquilo forma algo maior. É difícil dizer, né, quando é dominante, assim, porque ao mesmo tempo é gostoso e é boa essa sensação de se fundir com algo e deixar uma terceira coisa acontecer, mas também um perder-se de si. E se não tiver, né, os outros, é uma loucura. Quem tem só o sexual super dominante, o resto é essa coisa e eu conversando, né, esses tempos com o Fê, a gente estava falando muito dessa coisa do instinto, coisas que eu comecei a perceber, e por ter o social reprimido, é a loucura que é isso. Eu falo, eu sempre me vi muito, às vezes, mal educada, porque é só pela conexão, sabe? Não tem o tino social da coisa, não tem zero etiqueta, assim, aquilo me interessa, pum, eu me conecto com aquilo e eu quero. E aí tem o todo, daí né, e perde a noção, assim, né? Não tem um tino, né? Uma educação que você chega nos lugares e se conecta com todo mundo. Não, aquilo me interessou, aquela pessoa, vou lá, vou conversar com ela, vou ficar falando e não importa, acabou o todo, né? E aí, mas é também essa capacidade de estar tão presente ali com uma pessoa, de entrar numa bolha. E aí, para mim, de certa forma, isso é bom como psicanalista, né, no meu papel, né, de estar ali, de me fundir vira uma bolha, né, com a outra pessoa, e de estar 100% ali disponível e conectada a essa pessoa. Um drive muito forte no 1 a 1, e de se aprofundar naquilo, assim. Mas é um cuidado que tem que ter para não se perder mesmo, assim, de se dissolver naquilo e não se achar mais, né, depois. Só antes da Monique falar, que eu sei que ela é reprimida, eu vou falar um pouco do dominante. Acho que a Rê falou tudo, e o Lu também. Mas para mim é muito forte essa questão do o quanto eu sinto minha energia quando eu tô com alguém, assim, aquela pessoa especial, ou, né, aquela algo interessante. E aí pode ser, foi o que a Rê falou, pode ser com o cachorro, pode ser com a natureza, pode ser com o amigo, com relacionamentos, enfim, amorosos, mas energiza, assim, né? No meu trabalho também é excelente, quando eu tô lá enfim, no setting terapêutico é ótimo também. Mas muitas vezes é aquilo, eu vou me perdendo nesse outro e aí a minha vida eu vou deixando. Não tem, às vezes, energia para construir algo para mim ou realizar o que eu preciso, né, fazer. E aí é ficar muito atento, porque é quase como que a energia ela fica direcionada a se conectar a algo, né, a alguma coisa, fazer esta fusão. E quando não tem isso, mas é muito rico também, porque aí a gente começa a ter que fazer a fusão com a gente mesma, né? Com o que a gente gosta, o que faz sentido. E é uma experiência interessante, é desafiadora, mas é bem interessante, assim. Então eu vejo essa coisa de estar num lugar e eu tô conversando com alguém, nossa, é como se todas as pessoas apagassem, eu fico com aquela pessoa conversando, eu entro, eu posso ficar horas ali, e acho que quando um social, na verdade, se ele tiver com alguém estiver falando alguma coisa interessante, ele vai virar, né? Eu
se eu tô com alguém ali, eu foco e vou até o final, a noite inteira, o que seja. Então, acho que é isso. E só para complementar lá aquilo que a gente falou, estava falando de cada um, o do sexual tem a ver ali no começo da vida de estar entre o pai e a mãe, né? De estar nessa relação. Então, de disputa, que é aquela coisa do sexual, de atenção, de quem que eu vou ganhar. Então, a gente acaba entrando nesse papel também de protetor de um dos dois, muitas vezes, mas é essa energia dessa vida aí, de atrás. Deixa eu falar um pouquinho sobre o meu, que é o intermediário, né? Tô lá no meu sexual é o do meio. Então, eu tenho conversado bastante com a Rê, sexual, Luciano, sexual, a gente conheceu de processos, assim, então a gente já vê que é diferente, né? A gente consegue ver alguma coisa. E é a minha energia de descanso, eu costumo dizer, né? Que é o instinto do meio. Então eu vou ali para descansar, é onde está mais tranquila a situação, né? Não me exige tanto e também não é uma coisa que eu não gosto. Mas eu tenho intensificado bastante de entender o sexual, assim, que eu vou resumir uma experiência que eu tive em que a gente estava num processo e de repente foram servir fruta e eu estava com muita sede. Eu tava, sabe, já com... e ali eu entendi dois instintos de uma vez só. Me deram um morango, aquele morango enorme, assim, suculento, né? E a hora que eu coloquei ele na boca, ele explodiu, assim. E aquilo preencheu a boca e salivou, assim, sabe? Desceu pela garganta. Aí eu falei, bom, primeiro, meu autopreservação está sendo suprido, eu tô entendendo o que é manter a vida, né? Segundo, instinto sexual, né? Da boca salivando, assim, né? Da boca cheia, assim, né? Gostosa. Então, eu percebo que o sexual, ele vibra muito mais e a vida tem mais cor. Então, ele tem essa intensidade na vida, assim. Muitas vezes você dividir um prato de comida do lado de um sexual, o prato fica mais gostoso. Porque ele vibra mais, ele gosta mais, ele tem mais intensidade na hora de comer, ele tem mais... né? Então, o cheiro é mais intenso para o sexual, o toque é mais intenso, o sexual ele vibra mais com a vida. Então, o autopreservação é uma manutenção da vida. O sexual é viver a vida com tesão. Então, é você sentir um plus, assim, pela vida, né? Então, eu vejo que é isso, assim, e eu tenho descoberto essa energia em mim por esse lado, né? Que é um lado de ser valorizar essas... Parece que as coisas pequenas pro sexual são muito mais interessantes, assim, porque ele se funde naquilo e aquilo vira um... Igual a Marta falou, o social, ele fica, às vezes, perdido um pouco no ambiente, né? Quando você aprende a olhar para aquilo, focar e sentir aquilo em você, é uma experiência maravilhosa, né? É uma experiência deliciosa. Experimentem quem não tem o sexual dominante, faz subir energia, que é bom. Muito legal. E eu, no meu caso, é reprimido, então eu sempre senti a vida inteira, quando eu compreendi os instintos, eu entendi também essa esfera do porquê que era sempre pouco intenso, pouco risco, era muita manutenção, autopreservação dominante e pouca aventura, né? Pouco lançar-se, que é uma energia sexual, né? E para mim também uma coisa a fusão com outra pessoa, com alguém, como reprimido, é uma coisa que o reprimido também deseja muito, muito, muito. Hoje eu consigo reconhecer que isso é um anseio muito grande, mas é tanta vontade que, ao mesmo tempo, para não se frustrar, eu abandono isso com muita rapidez. Então, não dá certo, e a sensação de quem tem esse instinto reprimido é assim, eu vou largar logo de mão, para não sofrer, né? Eu vou largar logo de mão porque realmente eu não sei lidar com essa área da vida, né? Talvez um sexual dominante iria persistir mais e continuar e botar mais energia naquilo, né? Quem tem essa energia reprimida é assim, eu desisto rápido, né? E isso tanto de relacionamento, assim, não que seja daí vai interferir também a questão do tipo, né? Que depois a gente vai entrar nos outros vídeos, mas assim, é uma desistência dessa conexão mais profunda com rapidez, né?
E para quem tem essa energia reprimida, é difícil permanecer com uma pessoa por muito tempo, porque é muito desgastante. Então, eu consigo ficar na conexão com uma pessoa, mas passada 1 hora, vamos supor, passado um determinado tempo, né? Aquilo fica extremamente cansativo, assim, porque a sensação é essa, assim, tá me demandando muita energia de conexão aqui 1 a 1, né? E eu não tenho de onde tirar isso. Então, essa é a sensação que eu percebo do reprimido, né? Bonito. Deixa eu falar que isso também acontece no sexual dominante. E aí as meninas e o Luciano podem me dizer, enjoa rápido também no relacionamento, né? Eles perdem o brilho pelo parceiro. Então, o parceiro é interessante, daqui a pouco, não tem mais graça. Eu queria que elas falassem um pouquinho se realmente é isso, e eu acho que esse ponto, no reprimido, ele acontece de uma forma, e no dominante ele acontece de outra, mas eles acontecem da mesma forma, praticamente. Só para eu comentar, no reprimido não tem mais graça, não é essa sensação. É uma sensação de que, diante da dificuldade, eu não sei lidar, sabe? É uma sensação assim, meu Deus, eu estou atrapalhada nisso. Não é perder graça, não, pelo contrário, tem vontade, mas eu não sei fazer isso, não sei lidar. E ainda mais se for com um dominante, porque o confronto é inevitável, né? Porque o sexual dominante é um pouco mais... não é boa a palavra, mas é um pouco mais bravo. Eu acho que, assim, disso... o que é uma sombra muito grande, assim, né, do sexual dominante, que, como a Monique disse, por exemplo, a sensação de estar muito tempo com uma pessoa é de que está me demandando muita energia. E o sexual, quando ele está muito distorcido, tem essa coisa do vampirizar mesmo, assim, eu estou tão sem mim que eu preciso de você, vou te sugar, e não é o suficiente. Daí, claro que a outra pessoa vai sentir realmente essa baixa de energia, porque é isso mesmo que está acontecendo. Então, para o sexual, é um trabalho de nutrir-se de si mesmo, sabe? E aí entra nas relações para manter uma relação saudável. Né? Eu sou um sexual dominante, mas eu estou numa relação vou fazer 18 anos esse mês. Né? Então, também tem a coisa do se reinventar, sabe? Do se recriar para si mesmo. Então, eu falo, eu já perdi as contas, em 18 anos, quantas vezes eu já me apaixonei pela mesma pessoa, sabe? Você vai se apaixonando, se apaixona de novo, daqui a pouco aquela pessoa tem brilho de novo, tá com brilho de novo. E é essa coisa que vai acontecendo, sabe? Mas é um se reinventar, eu vou me reinventando, e aquilo que falta, né? Se eu não tenho consciência, assim... Eu pego do outro o que eu quero, eu me sacio daquela energia, daqui a pouco aquilo eu descarto, não quero, aquilo já não me nutre, não é eu quero outro, me conecto com o outro, sugo aquilo e descarto. Isso é uma coisa, né, do estar sem consciência, mas quando a gente está num trabalho de consciência, peraí, o que está me faltando? Eu vou atrás para mim, eu vou me reinventar e eu vou me inteirar-se para estar novamente nessa relação. E o outro vai mudando também conforme o meu próprio olhar vai mudando. Então, para mim, é mais ou menos, enfim, como complementando um pouquinho, essa questão da intensidade, a intensidade te busca prazer, tem que ser intenso, tem que ser quente o treco, entendeu? O tempo todo. E aí você conquista, tem toda uma relação, fica quente. E depois precisa se reinventar porque você quer sentir aquilo de novo. A gente está viciado nessa emoção de conexão forte, intensa. E aí a hora que começa a ficar morno, você está procurando de novo. Porque lembra, você está viciado nisso. Né? E aí, assim, vai ficar buscando fora o tempo todo. Quando começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, você fala, peraí, né? Como é que eu começo a me preencher comigo mesmo, com outras coisas? Né? Não preciso ter essa carência absurda pelo outro. Né, que realmente a gente suga a pessoa, de fato, a gente suga a energia da pessoa muitas vezes. É muito comum também de perceber, quando junta 2, 3, 4 sexuais numa roda, o negócio começa a pegar fogo mesmo. A gente sente a energia um do outro, vai esquentando e vai falando, você vê assim, aquelas conversas mais acaloradas, o pessoal rindo pra caramba e trocando conversa meio de italiano, né? Tá numa mesa, um tá falando aqui, outro tá falando cruzado e tá tudo... Isso é muito sexual, entendeu? Agora, no social, não. O social tá lá, ele tá conversando na mesa, mas tá conversando para todos ouvir, aí todo mundo para ouvir, ouve o cara e tal. O sexual conversa cruzada, brigando, assim, porque ele tá querendo aquilo,
as experiências são muito importantes. Então, tem uma vontade de experimentar o novo, né? E de ter prazer nas coisas, né? E assim, quando não encontra isso num relacionamento, num trabalho ou num projeto, ele não tem vontade de fazer. Ele, cara, essa energia não tá legal, não dá tesão, não tá forte. Aí, então, já começa a ficar meio querendo se desconectar daquilo para achar outro, porque isso não tá me saciando, né? Tem uma fome de intensidade dentro do sexual. O que eu posso falar é que você fez a pergunta, eu tô lembrando, desde novinha, assim, sempre, para eu estar com alguém, eu tinha que, não sei se é apaixonado, tá encantada, eu nunca consegui estar com alguém, para não ficar sozinha. Não, né? Eu consigo super bem ficar sozinha, mas eu preciso sentir isso, assim. E nas relações mais duradouras, assim, eu não sei se tem o viés do tipo, né? Porque muitas vezes tem aquela coisa da dificuldade no meu caso aqui, de romper. Isso para mim é muito difícil, mas aí eu acho que é essa estratégia que a gente vai fazendo, renovando. E como eu me interesso, eu acho que tem essa coisa da fusão, então eu gosto também um pouco da vida do outro, aprender com o outro e saber um pouco mais, aí eu vou vivendo. Eu acho que nisso a gente vai se nutrindo também, né? Eu acho que é nesse sentido que o Lu falou, quando a coisa é mais ou menos, você vai, mais ou menos, e é complicado, a gente precisa realmente gostar, né, ter tesão em algo e fazer acontecer. Mas eu ficaria horas. E é engraçado, vocês estavam falando de sugar, assim, energia. Pode ser, eu não tinha pensado, mas eu não sinto que é sugar, eu sinto que é uma troca. A minha sensação não é que pode ser que em outros níveis de consciência, mas a sensação é que eu estou muito lá pro outro, assim, muito, e também estou muito interessada no que está me trazendo. Então eu não sinto esse sugar ou puxar, eu sinto uma troca, pelo menos da minha parte aqui. O que eu percebo, às vezes, que dá um exemplo, assim, de quem é sexual dominante, é, por exemplo, eu que sou sexual reprimido, né? Eu me lembro que quando eu comecei a fazer prática de yoga, assim, quando eu via que só ia estar eu na turma, eu e o professor, a sensação que me dava era uma angústia, porque era assim, para que eu vou ir na aula se só vai estar eu e o professor? É uma sensação de desconforto, né? Ou a professora, que seja, não é a questão da energia sexual, só para as pessoas também entenderem que isso aqui tem a ver com conexão e não sexualidade. Mas, assim, não só, né? Mas é esse desconforto de estar na presença de uma pessoa só, né? E quem tem energia sexual dominante adora, enxerga uma oportunidade. É assim, ó, nossa, que ótimo, não veio ninguém na aula hoje, é só nós dois, sabe? O sexual dominante gosta disso. E o sexual reprimido entra num desconforto de ser só nós dois. Acho que isso ajuda também a clarear, assim. Eu queria só falar uma coisinha que eu acho interessante, que foi uma coisa que no último curso de instintos agora a gente viu, e a gente costuma chamar o sexual de 1 a 1, né? Mas assim, todos os instintos, eles vão ter a energia do 1 a 1, eles vão querer fazer o 1 a 1 deles, né? Então, o social, ele, dependendo do tipo, por exemplo, um 5, ele prefere muito mais o 1 a 1. Então, ele é social no 1 a 1, tá? O autopreservação também, ele pode ser, dependendo do tipo dele, ele vai ser autopreservação no 1 a 1. A hora que ele se aninha no sofá lá para descansar, né? O autopreservação ele tá comendo a comidinha gostosa junto com o outro, ele também pode ser 1 a 1, autopreservação. Então, eu acho que a energia sexual, para mim, ela é muito mais uma energia de foco criação, sabe? Aquela coisa do intensidade, né? E aí sim, é muito mais fácil fazer 1 a 1 assim, né? Mas os 3, eles têm essa capacidade do 1 a 1, né? E cada um do seu jeitinho, cada um do seu modo, tá? E aí é legal que você colocou, Monique, que não é sexual de sexo, né? Ele é sexual porque ele tem essa força vital da geração, né? Ele tem essa força da criação, essa força punch, assim, né? Que eu e você, a gente não sente tanto, né? A gente é um pouquinho mais... Isso aí. É como se fosse uma energia, um raio laser, né? Uma Isso, energia é verdade. de sol, assim, né? Coisa que queima.
Gente, mais alguma colocação para a gente finalizar sobre instintos? Que nosso Eu tempo queria falar o quanto é bacana a complementariedade desses instintos, né? Quando a gente vai criar qualquer projeto, ou numa família, numa empresa, ou em relacionamentos, quando um não tem, o outro tem, né? Pô, como é legal ter alguém que tem o sexual forte, que vai trazer as ideias, que vai brincar, que vai trazer essa coisa da intensidade, mas tem um social que vai ver o impacto disso no todo e como isso pode ser alavancado de alguma forma, e o autopreservação que sabe como organizar e estruturar tudo isso para acontecer, para não faltar nada, né? Então, olha como é legal imaginando isso numa empresa e também imaginando em nós. Se cada um desses instintos está fazendo bem a sua parte, né? Está saudável, né? Eu cuido de mim, da minha estrutura física, eu me autopreservo, eu conservo. Ao mesmo tempo, eu tenho intensidade no sexual de fazer e acontecer, e eu tenho um olhar para o todo, eu compartilho, eu tenho um interesse genuíno pelas pessoas. Então, olha como é bacana a gente equilibrar essas energias e como a gente fica pleno com isso. Até nos estudos do Enneagrama que a gente fez recentemente, eu falo que a hora que a gente cria essa base, o tripé está bem feito, cara, trabalhar com o emocional e o mental fica muito mais fácil. A tua conexão também depois com o espiritual, com Deus, também fica mais fácil, porque a parte mais animal equilibrou. Então, é uma bênção, né, a gente ter esses instintos, é uma bênção conhecer eles e a gente aprender a equilibrar isso, né. Tá dando pouca atenção? Vamos aos pouquinhos, cutucando ali, para começar a se desafiar, como a Rê falou, meu social é difícil entrar nesse, mas eu tá se desafiando, né, e eu tô me desafiando no sentido sexual, do meio de talvez conseguir ficar um pouco mais só na minha, né, essa dependência de uma conexão, então tentar ficar um pouco mais em mim, ou mais olhando para o grupo, não tanto nessa conexão desesperada, e a gente vai se ajustando, e a gente começa a produzir mais. Lembra a questão a gente produz sempre em 3 forças, né? Tudo acontece através de uma força, né, um positivo, um negativo e um neutro, né? Alguma coisa, uma força de ação, uma reação e uma que equilibra tudo. E essas 3 são assim, né? Você tem o sexual que cria, você tem a autopreservação que preserva, e você tem o social que equilibra tudo isso. E a gente pode fazer esse trabalho na gente, nas empresas, nas famílias, nos processos. Perfeito. E eu só queria complementar que a gente, como acho que foi a Rê que falou logo no começo, eles não são rígidos, né? Então pode acontecer ao longo da vida, de repente um instinto subir mais que outro. Então é o que a gente fala, né? Quando uma mulher se torna mãe, ela vai desenvolver mais essa autopreservação para cuidar, para, enfim, para sobreviver, sobreviver o bebê, ou se alguém fica doente, também isso pode. Então, isso é legal como um autoconhecimento, entender assim, ao longo da vida, né? O que ficou mais dominante? O que operou com mais frequência? Agora, como é que tá? O que eu posso fazer para desenvolver um pouquinho mais, né? Isso que a Rê está fazendo, que de alguma maneira todos nós aqui estamos procurando nos trabalhar nesse sentido. Acho que o legal é isso, né? Entender, levar essa consciência, observação do impacto que isso gera na nossa vida é o primeiro passo, né? Mas saber que dá para desenvolver sim, né? Que tem trabalhos específicos para desenvolver cada um desses instintos, seja o reprimido, seja trabalhar o dominante, porque é o maior buraco e também, né? Tem trabalhos para isso. Cada Teu som saiu, Rê. Volta. Travou. Então, existem trabalhos específicos, né, para trabalhar com essas energias, seja para desenvolver, para torná-las mais saudáveis, e a gente se desafiando, como o Lu disse bem. Acho que consciência é o primeiro passo, né, perceber o impacto que isso gera, daí a gente vai de pouquinho, lógico que com muito cuidado e gentileza, porque é desconfortável trabalhar, né, na gente, mas tem trabalhos, a própria constelação, né, trabalha bastante nessas questões, como a gente disse aqui, mencionou o tempo todo, tem questões relacionadas a pai, mãe, trabalhos terapêuticos, trabalho de individuação, né, são todos trabalhos muito importantes para realmente tornar esses instintos, que é o nosso lado animal, que é a nossa usina, que é por onde a gente tira a energia para que de fato elas operem, né, para algo maior, e que não que a gente seja totalmente dominado por isso, porque é isso que vai acontecer, né, nas relações como um todo. Nós somos dominados por essas energias, e aí é onde acontece todo tipo de, enfim, que a gente já sabe.
né? É importante dizer isso, que dá para trabalhar sim, dá para desenvolver, dá para tornar mais saudável. Perfeito. O objetivo aqui é só levantar luz, né? Botar luz, né? Sobre isso tudo e tomar consciência e buscar esses trabalhos, né? De equilibrar. Então vamos encerrando por hoje. Foi muito legal, né? Acho que a gente conseguiu passar um pouquinho de cada um dos instintos, a questão da ordem. Foi bem interessante. Então, até o próximo encontro com o nosso próximo tema. Obrigada. 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 Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau.